que vocês acham de a gente pegar o vídeo de hoje e falar sobre o quão perto a gente tá de estar ferrado como programador? A gente vai ver o resultado do modelo O3, novo modelo da OpenAI, porque é inevitável, né? O progresso das inteligências artificiais nos últimos anos tem sido insano. Eu sei, tem sido insano. Mas assim como o progresso tem sido insano, o que elas são capazes de fazer, o custo delas também tem sido insano. O O3, né, o O3 tá saindo agora em janeiro, né? E pode chegar a custar $1.000 por tarefa. Cara, tu imagina a IA, ela vai e manda super bem, né? Um modelo tunado, mas nesse teste, porém, custa $1.000 por tarefa. Então, olhando só para essa progressão aqui, ó, do quão bom os modelos da OpenAI tá ficando, mas o quão caro ele tá também custando, a gente vê que provavelmente o emprego dos brasileiros e dos indianos como programadores estão salvos por enquanto. Mas também assim, não sei se tu sabe, mas eu tô sendo acusado de negacionista da inteligência artificial, né? O Júlio comentou aqui no nosso vídeo, você continua negacionista? Mesmo sendo desenvolvedor experiente, ainda não conseguiu vislumbrar as potencialidades? Essa resistência toda tem qual origem, hein, Lucas? Você percebe que está sendo arrogante? Você espera aprender algo com essa soberba? Aí ele me pegou aqui, né? Não satisfeito, né? Na real, teve 13 respostas, mas ele continua, né? Ele começou completamente errado, né? Aqui ele tá falando de eu utilizando o Devin, que eu não sei se tu viu, o Devin tá codando por mim, mas eu só faço o code review e aprovo as modificações dele. E aí olha o code review, o PR dele. 5.000 arquivos modificados em 5 commits. Não, a IA é isso aí, cara. A IA ela vai codar por ti, tu só vai precisar aprovar depois as modificações. 500.000 linhas adicionadas em um pull request. Mas beleza, né? Eu tô sendo negacionista. Eu acho a diferença entre eu e tu é que eu simplesmente consigo programar. Isso pareceu meio arrogante, né? Como tu falou. Deixa eu colocar em outras palavras, tá? Não, é isso mesmo, cara. Hoje eu perco mais tempo, por exemplo, explicando pra IA o que ela deve fazer do que eu gastaria fazendo eu mesmo. Esse é o problema. Mas Lucas, vai ficar melhor e mais barato, Lucas. Não, cara. Antes de ficar mais barato, vai ficar muito mais caro. E talvez tu não entenda isso porque, sei lá, tu não consegue enxergar a grana que tá sendo injetada nesse mercado e não sabe o porquê dos avanços que estão ocorrendo, né? Esses avanços que a gente tá tendo nos últimos meses, talvez tu não entenda tecnicamente como que a gente conseguiu eles. Deixa eu te explicar, né? Sem ser arrogante, deixa eu te explicar. Nos últimos meses, tá, a gente teve um progresso no que se diz de Test Time Compute, TTC, onde basicamente é isso aqui, ó. Tu tem lá o O1, tu vai fazer um prompt para esse modelo. Esse teu prompt vai entrar como input inicial. E antigamente, o que o GPT-3, o GPT-4, eles faziam? Ele meio que pegava o teu prompt e via a probabilidade da próxima palavra do teu prompt, ele autocompletava o teu prompt te dando a resposta. O que o O da vida, que o O1, o O2, o O2 não vai existir, né? O O1 e o O3, eles vão fazer, estão fazendo, basicamente ele consegue pensar. Tá? Então ele pensa um pouco sobre isso, mas o que é esse pensamento? Antes de mandar para ti a resposta, ele vai se autofazer aquela mesma pergunta de novo com mais informação no contexto. Tá? A OpenAI pode estar fazendo alguma coisa muito diferente aqui, mas o core desse Test Time Compute é fazer o modelo perceber quanto tempo ele deve gastar nessa tua pergunta. Então, por exemplo, se tu pergunta qual que é a capital do Brasil, idealmente tu não precisa fazer o modelo refletir sobre a resposta. Não, a capital do Brasil é probabilidade de resposta, ele vai te responder qual que é a capital. Então, numa única iteração, ele consegue fazer isso. Então, o Test Time Compute é ele tentar entender a complexidade do que tu tá perguntando para saber quantas vezes ele tem que ficar pensando aqui em loop, porque cada pensamento dele, ou cada cálculo de probabilidade, ele vai custar mais caro. O quanto mais caro, para problemas complexos, chega a ser $1.000 por tarefa, que tu, um ser humano, resolveria só batendo o olho. E eu já vou mostrar qual tarefa ele errou
e que tu batendo o olho resolveria. Então vamos falar dos testes desse O3 e por que todo mundo ficou meio que abismado com ele. Primeiro na questão matemática, né? Então na OpenAI O3 ele passou aqui no Frontier Math, que o Frontier Math basicamente aqui é um projeto, cara, que avalia a capacidade desses modelos de resolver problemas matemáticos complexos, né, envolvendo vários tópicos como álgebra, cálculo, geometria, lógica matemática e por aí vai. Então, o novo modelo da OpenAI, no teste Frontier Math, ele bateu 25% de score, né, de pontos. Basicamente, Frontier Math é um teste que a galera tá fazendo, é um projeto que avalia a capacidade dos modelos de inteligência artificial de resolver problemas matemáticos complexos, tá? Envolvendo álgebra, geometria, lógica matemática e por aí vai. Então, os outros modelos antes do O3, eles simplesmente conseguiam resolver 2%. E o O3 conseguiu resolver 25%. Então, a gente tem um salto aqui gigantesco. De fato, esse modelo O3 ele é muito superior ao O1. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui é um outro projeto para testar AGI, para testar modelos, para ver o quão próximo elas estão de ser uma inteligência artificial que aprende sozinha, assim como nós humanos, né? Mas vamos ver uma das vezes que ele errou. Então, por exemplo, isso aqui é um dos testes, tá? Vamos olhar. Olha esse desenho aqui. Vamos ver se tu é burro ou mais burro que o O3 ou não, tá? Olha esse teste aqui. Olha essa imagem aqui e depois essa para resolver essa aqui, tá? Então, basicamente, se tu olhar essa imagem, tu vai ver que a gente tem 3 quadradinhos pintados aqui de cinza. Aí se a gente olhar aqui, o cinza tá mais pro lado e ele tá 3 vezes mais pro lado. O azul, ele tem 4 aqui, né, em azul. Então, se a gente olhar esse desenho, ele andou aquelas 4 casas. Então, a gente tá vendo que, basicamente, né, essa seta ou essa cor que sai de dentro do bloco, né, do retângulo, vai ser aonde vai ser preenchido por aquele retângulo, como se fosse aqui um Tetris meio abstrato, certo? Então, tu batendo o olho aqui como um ser humano, com esse input, tu consegue prever esse output, né? Isso aqui, tu treinou com isso aqui, agora tu sabe do que se trata. Se eu te aplicar isso aqui, tu vai saber também que o laranja vai descer, o rosinha vai andar pro lado e vai ficar em cima desse azul. E é basicamente isso que acontece, beleza? Problema simples. Esse problema aqui foi o que o O3 não conseguiu resolver. Então, eles deram esse input de exemplo, né? Então, basicamente, o azul vai andar para cá, o vermelho vai andar para o lado, vai ter essa imagem aqui de resultado final, e agora essa aqui, ele basicamente não conseguiu fazer. Cara, tu, como um ser humano aí, para resolver isso aqui, obviamente, tu sabe que o resultado final vai ser basicamente esse azul vai preencher esse espaço aqui, o azul vai preencher esse espaço aqui, e o laranja vai acabar também aqui. Então, o resultado final vai ser mais ou menos isso aqui. Cara, tu bate o olho e tu consegue fazer. O O3 não conseguiu. Então, viu? Tu não precisa se sentir burro, cara. Tu ainda é muito mais inteligente do que o melhor modelo da OpenAI, que resolve tarefas complexas mais ou menos ali gastando $1.000 por tarefa. Então, nós, seres humanos, nós ainda somos muito mais capazes de resolver problemas que a gente nunca viu antes quando alguém nos mostra apenas um exemplo. Mesmo sem a gente ter estudado sobre aquilo antes. Eu nunca tinha visto esse ARC aqui, esse teste, provavelmente tu também não. Mas ok, eu não vou ser negacionista. Tá? A gente não pode negar que os modelos estão avançando sim, e muito. E assim, cara, com esses modelos novos, eu de fato espero que o Sam Altman entregue AGI. Embora ele tenha feito esse tweet aqui, né? O hype no Twitter tá fora de controle. A gente não vai entregar AGI no próximo mês. E a gente também não construiu ele ainda. A gente tem coisas muito legais pra apresentar pra vocês, mas por favor, né? Fica mais calma, baixa a bolinha. Corta as tuas expectativas em 100 vezes. Mas uma coisa eu te digo, eu confio que o Sam Altman, ele vai conseguir, a gente vai conseguir ter AGI, a gente vai conseguir se aposentar, até porque, tipo assim, cara, como é que a gente vai, né, duvidar de um cara que tá fazendo algo por amor, né? Mas da OpenAI eu só acredito vendo agora. Eu esperei 1 ano pra ter acesso ao Sora. Vocês lembram do Sora, né? E eu acabei me decepcionando muito com o resultado, meu. Eu quero mostrar pra vocês aqui, deixa eu gerar uma imagem, mas infelizmente tá bloqueado na Holanda, né? O Sora eles bloquearam aqui. Só consegue utilizar em outros países como os Estados Unidos. Assim como o que eles divulgaram também agora dia 23 de janeiro, o Operator, né? Ele tá available, tá disponível apenas
para usuários Pro nos Estados Unidos. Então, tu só consegue utilizar o Operator se tu estiver nos Estados Unidos. Mas como todo bom dev, cara, eu tenho uma VPN. E eu uso a NordVPN, eu uso há mais ou menos uns 10 anos, eu super recomendo pra ti. Não é só porque ela tá patrocinando esse vídeo, cara, mas porque de fato é a VPN que eu tenho utilizado na última década, tá? Então, um amigo meu me perguntou esses dias, Lucas, tu tá usando Sora? E o Sora ali, né? E eu falei, é Sora. Eu falei, sim, cara, eu tô. Daí ele falou, tá, mas como é que tu consegue, né? Porque ele também mora aqui na Holanda. Eu falei, não, eu conecto na VPN. Dele, mas é muita mão. Cara, muita mão. É literalmente clicar em um botão, tá ligado? Clica aqui pra conectar nos Estados Unidos, pronto. Tô conectado nos Estados Unidos. Venho aqui no Sora, dou um refresh, pronto, tá liberado pra mim. Então, aqui tá o Sora, eu fiz alguns vídeos ali do TikTok, mas olha só a capacidade desse modelo. Vou gerar um vídeo de 5 segundos, tá? Em qualidade 480p, só pra gente ver. Então, a software engineer afraid that AI will replace him and lose his job. The software engineer ends up offering a website for food. Então, um engenheiro de software aqui, com medo que a IA vá roubar o seu emprego e acaba oferecendo os seus serviços por comida, né? Trocando serviços, um website por comida. Aqui a Chloe fez um videozinho dela. Esse aqui ficou muito viajado, né? Vamos ver o que ele gera aqui pra nós. Enquanto isso, deixa eu falando pra vocês da NordVPN. Uma das coisas que eu mais curto no NordVPN é que a minha velocidade de internet não cai quase nada quando eu conecto com ela, meu. Porque ela tem uma largura de banda de VPN ilimitada. Além disso, eu fico conectado e protegido contra malware, né? Vamos falar sobre proteção com VPN. Eu não preciso falar contigo, né? Tu é dev, tu sabe onde tu clica, então talvez esse nem seja a funcionalidade que tu busca. Eu quero ficar protegido contra malware. Não. A maior vantagem pra mim, na minha opinião, é poder ocultar a minha localização, usar bloqueador de anúncios e localizadores e também, no caso, conectar ali nos Estados Unidos e poder utilizar as inteligências artificiais que só estão liberadas lá. Então, clica no link que tá aqui na descrição ou escaneia o QR Code que tá aqui na tela para testar a NordVPN sem riscos nenhum, tá? Porque eles têm garantia de reembolso de 30 dias da Nord. Então esse aqui é o resultado, ó. Um programador com medo da IA roubar o emprego dele oferecendo seus serviços na rua por comida. Aí, o que vocês acharam? Revolucionário. É ou não é revolucionário isso aqui? Diz, cara, a gente esperou um ano por isso. E assim como o Sora, né, o modelo O3, o Operator, eles devem estar custando muito mais para a OpenAI do que os $200 que tu tem que pagar por mês para usar o plano Pro. Então, voltando lá, o quão, digamos, ferrados a gente tá como dev, eu diria que tem uma barreira de preço aqui meio que invisível. E essa barreira, ela vai ser de custo de energia e hardware. Porque praticamente os modelos estão ficando mais inteligentes, porém por meio que força bruta, entendeu? Não se trata de ter um modelo maior, de ter um modelo que consegue, digamos, de fato compreender as coisas que estão acontecendo, mas sim uma evolução nos acertos com base em duas coisas. Saber o quão complexo é o que tu tá perguntando para ficar se auto-perguntando aquilo de novo, mas saber também medir a probabilidade de acerto de cada resposta interna. Então, quando tu faz uma pergunta complexa, o modelo gera, né, usa o LLM dele para gerar probabilidade de responder aquela tua pergunta, ele vai analisar aquela resposta, ver a probabilidade daquilo estar correto, se a probabilidade está baixa, ele faz de novo a atualização do contexto e faz aquela pergunta e fica meio que força bruta até que ele consiga achar ali algo que é aceitável. Então, significa que para acertar, ter uma performance nesses testes maior, ele precisa de duas coisas. Ele precisa aumentar o custo de processamento e precisa entender quando que ele tá errado. Tem um motivo dele ter parado em 88%, e aqui é simplesmente um achismo meu. Eu acho que o sistema desse modelo da OpenAI, ele tem meio que um limite de custo, tá ligado? Tá, qual que é o percentual aceitável para esse teste e o quanto que a gente está disposto a pagar? Aparentemente, só nesses últimos benchmarks, a OpenAI gastou 5 milhões de dólares. Então, com 5 milhões de dólares, com qual percentual de acerto a gente pretende fazer, quanto tempo a gente pretende deixar o modelo rodando. Mas eu acho que, em algum momento, essa barreira aqui, ela vai precisar de mais capital. E vai mesmo, cara, porque
Bom, o Trump acabou de anunciar, né? Na verdade, a OpenAI anunciou aqui, junto com a SoftBank e a Oracle, um programa de investimento de 500 bilhões de dólares para construir uma infraestrutura para o desenvolvimento de inteligência artificial nos Estados Unidos. Dinheiro que, segundo o Elon Musk, eles na verdade não têm. E se a gente voltar aqui para o gráfico, vocês vão ver que quanto mais dinheiro a gente injeta, e aqui eu vou chegando na conclusão do se a gente está fracassado ou não agora com esses 500 bilhões de dólares que os Estados Unidos vai injetar, vocês têm que ver a progressão, entendeu? Para o modelo ficar, digamos aqui, 12% melhor, então de 76% ele foi para 88%, ele ficou 12% melhor, e esse custo para ficar 12% melhor foi basicamente aqui de, sei lá, 20 dólares para 1.000 dólares. Então ele ficou 172 vezes mais caro para avançar 12% de performance. Ah, Lucas, mas olha o gráfico dos benchmarks, ela daqui a pouco vai bater 100%. Se tu tá pensando isso, cara, tu não entendeu o que eu falei no vídeo até agora, volta um pouco e assiste de novo. O custo de computação para resolver esses puzzles do ArcAGI, eles são insanos, cara. A gente tá falando aqui de um custo por tarefa de 3.400 dólares. Eu vou começar a me preocupar com os empregos, e não só com o programador, como todos os empregos que exigem tu raciocinar sobre um problema, quando a gente conseguir ver essa curva aqui aumentando. Então, o modelo vai ficar melhor, que ele tá ficando melhor, porém com custo diminuindo. Então, quando o WoW 4 lá da vida, o WoW 5 vier, e a gente vê que ele tá, digamos, avançando 12%, e ele, para avançar esses 12%, ele ficou 10 vezes mais barato, aí sim a gente tem que se preocupar. Até o momento, a solução para esse modelo super aqui é tacar mais dinheiro, é tacar 500 bilhões de dólares. Tem um problema também que ninguém fala muito, é que, cara, quando a IA erra, ela não consegue saber que errou, entendeu? Ela não consegue refletir. Ela não consegue cometer um erro agora e depois no banho, putz, quer saber, cara, eu acho que eu tava errado. Então, basicamente, esse erro da IA tem que ser corrigido por um humano. Porém, tem uma outra curva acontecendo. Eu tenho utilizado o Devin, né? E, basicamente, esse pull request que eu te mostrei no início do vídeo, ele demonstra muito bem esse problema. O problema é que, para fazer sentido utilizar uma IA, ela tem que resolver problemas complexos. Digamos que a gente consiga resolver o custo. Tá? Então ela está resolvendo problemas complexos e agora não custa 1.000 dólares por tarefa, 3.000 dólares por tarefa. Não, é um custo razoável. É mais barato do que um dev sênior custaria para resolver aquele problema complexo. Ok, mas como a IA não consegue entender quando que ela errou, tu como dev precisa analisar esse problema complexo que ela resolveu. O que significa que tu vai analisar uma solução para um problema complexo que tu não tem contexto nenhum. Então as tuas horas tentando identificar os problemas daquela solução complexa também precisam ser incluídas como custo. E nem tudo se trata também de dinheiro, cara. O custo energético sobe. Então uma tarefa do O3, ela foi estimada em mais ou menos 5 tanques cheios de gasolina. Esse aqui é o custo energético. Tu sabe quanto que o teu cérebro consome de energia? 20 watts. 20 watts. Continuamente, só 20 watts. Mesmo durante um pensamento reflexivo, tá ligado? Que tu precisa ficar matutando sobre aquilo. O teu cérebro, ele consome 20 watts. E o teu combustível, tu sabe qual que é. Hidrate-se, meu. Porque assim tu consegue atingir aí a performance do O3 só na base da água.